Bem-vindos. Estamos de volta a mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos conversar com um diácono permanente, José Maria, que nos vai falar da sua experiência de vida e também desta vocação, o que é um diácono permanente. O tempo é agora. Diácono José Maria, bem-vindo. Fala-nos do que é ser diácono permanente. O que é que isto significa? Um diácono permanente, um homem casado, que constitui uma família. Como é que surge esta vocação do diácono permanente? Sabe que há duas formas de chegar aqui. Uma é pedido do próprio, outra é ser convidado. Tal e qual como Jesus convidou os seus discípulos. Também foram convidados, uns no barco, outros noutro sítio. E eu, certo dia, depois de ter, aqui há uns anos atrás, feito o curso teológico pastoral, certo dia, numa Assembleia Diocesana da Liga Operária Católica, cuja equipa diocesana eu fazia parte, tocou-me a mim, eu vou contar aqui uma coisa que não contei assim em poucos lados, isto é mais íntimo, mas tocou-me a mim naquela Assembleia Diocesana trazer o convidado principal, que era o arcebispo Primaz, à porta por onde ele tinha entrado. No percurso entre a sala da Assembleia e a porta, o arcebispo interpelou-me e disse-me: é tempo de vós começares a dar alguma coisa à igreja, porque vós não dais nada à igreja. E eu pensei para mim, que é que o D. Jorge me quer dizer com isto? Desculpe, D. Jorge, se há algum movimento que dá algo à igreja e com uma dificuldade tremenda, é a Liga Operária Católica. São aqueles que estão nos sítios onde ninguém gosta de estar. Porque sempre que falamos da evangelização do mundo do trabalho, as pessoas torcem o nariz, têm medo e não vão. E o D. Jorge começou a insistir na tecla, começou a insistir. E eu comecei sempre a argumentar no sentido de dizer que a verdadeira igreja no trabalho estava junto dos trabalhadores e também dos empresários, porque é uma forma de converter os empresários, para que eles não se percam, porque senão podem-se perder. E o D. Jorge de vez em quando dava um sorriso para mim e continuou a insistir. Às tantas que chegamos à porta de saída e o D. Jorge parece que o estou a ver, fixou-me nos olhos, apontou-me o dedo assim, por exemplo, vou ser mais claro, tu estás disposto a ser diácono permanente? Eu disse, calma lá, nós estamos a falar de coisas diferentes. Totalmente diferentes. Eu estou-lhe a falar da evangelização do mundo do trabalho, representando todos aqueles que estão ali em cima na Assembleia. E o D. Jorge vira-se para mim, aponta-me o dedo e diz, e tu, estás disposto a ser diácono permanente? Calma lá, nada que eu não tenha já pensado, é verdade. Mas, assim, apanhado de surpresa pelo meu bispo, não. Diz ele, também não quero que me digas agora, sim ou não, quero que penses. Isso aceito pensar no assunto. Aceito, sim senhor. Mas, desculpe, D. Jorge, estávamos em campos opostos, mas, de facto, complementares. E começa aqui a minha caminhada, estávamos no ano 2008, e começa aqui a minha caminhada para o diaconado permanente, que depois sou ordenado no dia 23, vejam só, portanto, tive este tempo todo de preparação, dia 23, dia de Cristo Rei, acho que é 23 ou 24 de novembro do ano 2013. Portanto, faço este ano 9 anos como diácono permanente. Foram vários anos, então, de discernimento, que envolve a família, também uma preparação teológica, foi necessário fazer? Sim. Para já havia, naquela altura, o que era exigido eu já tinha, e que era o curso teológico pastoral. Mesmo assim... O curso teológico pastoral, para quem nos acompanha e possa ter alguma dificuldade em compreender, é um curso de teologia mais básico, digamos assim. Sim, são 3 anos. E foi no primeiro ano que o curso saiu daqui de Braga e foi a Famalicão.
Participamos cerca de 85 pessoas, dessas 85 pessoas, 50 chegaram ao fim, isto é, tiraram nota positiva, e eu estive incluído nesses 50, e depois daí, interessante, desse curso deu muita gente para, alguns para professores de religião e moral, no meu caso cheguei a diácono, e outros enveredaram por outras responsabilidades na vida da igreja. Estava-me a falar desses requisitos, um deles era então a formação teológica e... Depois fui aconselhado pelo então diretor do departamento, o padre João Alberto, a inscrever-me na Universidade Católica, neste caso na Faculdade de Teologia, e fazer algumas cadeiras de Teologia. Aceitei o repto, inscrevi-me, e a minha intenção era mesmo fazer o curso completo da Teologia. Mas conciliar o estudo, que é muito exigente, com o trabalho. Eu era diretor-geral do Centro Social das Lameiras, em Famalicão. Ter o trabalho todo no Centro Social, que é um centro social que eu próprio ajudei a fundar em 1983, com a Associação de Moradores das Lameiras, e depois ter que vir para a faculdade todos os dias e depois compensar o tempo, ou de manhã cedo, às 6 horas da manhã já estava no trabalho, ou no fim da tarde para completar o trabalho que ficou por fazer. Portanto, todo o trabalho, eu não saí do emprego para ir estudar. Eu tive que compensar todo o trabalho que fiz num lado e no outro. E andava sempre na queima. Eu não sei como é que não tive um acidente naquela altura. Que, ao fim de 4 anos, 60% das cadeiras feitas no mestrado integrado de Teologia, não consegui mais, já tinha sido ordenado, mas não consegui mais e era algo que eu gostava de terminar. Entretanto, veio a pandemia, veio uma doença que eu não estava a contar da minha esposa, que precisa de ser acompanhada, e Deus disse-me, isto é uma forma de falar para quem nos está a ver, que repensa um bocadinho a tua missão, porque se calhar a tua missão está em casa. E pronto, estes 2 anos e meio foram 2 anos e meio muito difíceis, as coisas agora estão a melhorar, aos bocadinhos, lentamente, mas eu confesso que não estava preparado para esta parte da doença, porque coincidiu com a finalização do meu trabalho por conta da outra. Estávamos em dezembro de 2019 e repare, em janeiro era para vir aqui para Braga trabalhar como diretor do Departamento das Instituições Particulares de Solidariedade Social e acontece uma doença da Teresa, e que eu depois tive que falar com o Dr. Jorge e encontrarmos aqui um meio termo, fazer o trabalho à distância por videoconferência, e é assim que ainda hoje estou a trabalhar neste departamento, que não é só este, depois podemos falar dos outros trabalhos que também existem. Estávamos a falar das vocações, portanto... Sim, e o que é o diácono permanente? O que é ser diácono permanente? Falou-nos do desafio vocacional que surgiu assim a partir de uma interpelação, neste caso uma mediação que é feita a partir do próprio arcebispo. Ela pode surgir de várias formas na nossa vida, mas o que é que significa ser diácono permanente? Em primeiro lugar, no meu ponto de vista, alguém pode discordar de mim, mas ser diácono é estar próximo das pessoas. Sempre que ponho a estola atravessada, eu sinto aquela proximidade maior, porque a proximidade é permanente, não é só quando se põe a estola. Uma das coisas que eu contrariava, ainda hoje continuo a contrariar, porque dizem que as 3 principais funções do diácono é a liturgia, a proclamação da palavra e a caridade. E eu digo sempre, eu sei que no livro está escrito de outra forma, mas eu digo sempre, não, as principais funções do diácono é a caridade, a proximidade junto das pessoas, estar com elas, viver os problemas, comungar com elas esses problemas, tentar ajudá-las no máximo e, ao mesmo tempo, ir divulgando essa palavra que nos vem do Evangelho, uma palavra de proximidade. E então depois, sim, vamos celebrar, vamos oferecer isto ao Criador, porque o Criador manifesta-se aqui, é aqui onde Ele está. É por isso que eu falo sempre, e isto não é mais nem menos que o método da ação católica. Porque esse é um método também que configura a vida do José Maria. Sim, ver, julgar e agir. Não é mais do que isso.
E, portanto, explico isto assim numa proximidade. É engraçado que, quando fui ordenado, não falei assim com muita gente. Não, divulguei no Facebook, quem quisesse aparecer, que aparecesse, e pronto. Eu acompanho uma associação duas associações de moradores, mas uma há menos tempo, desde o ano 2000, numa associação num bairro social, cuja maioria das pessoas que lá vivem são famílias de etnia cigana. E tenho ajudado a criar ali uma associação de moradores para que sejam eles próprios a gerir o bairro, a tomar conta do bairro, a preservar por ele, a fazer dele uma residência digna de eles estarem ali. Eles também são filhos de Deus. E eu lentamente vou passando esta mensagem devagar, com calma. E na reunião seguinte que eu tive com eles, cheguei um bocadinho mais tarde, atrasei-me e estava toda a gente que ia participar na reunião fora da sala onde ia acontecer a reunião. E eu disse, já cheguei, vamos, podem entrar. Mas as pessoas persistiram ali. E quando me aproximei, as pessoas deram-me uma salva de palmas. Outra coisa que eu não tenho divulgado muito, e hoje estou aqui a divulgar em primeira mão. E eu fiquei muito admirado, uma salva de palmas para mim. Não, é que o Sr. José Maria teve lá uma coisa na igreja, nós vimos na televisão, vimos nos jornais, e isto é bom para nós, isto vai nos ajudar. Eu senti-me tão pequenino naquele momento, porque senti que os pobres de Deus estavam ali e sabiam ver de que dali tinha saído qualquer coisa. Coisa que noutros sítios não me fizeram nada. E ali fizeram. E isto tocou-me cá por dentro. E afinal de contas, este chamamento de Deus já existia desde quando eu era pequenino. Já eu, quando era puto pequeno, eu gostava muito de pegar num pau, pegar num bocado de rafa e roubava ao meu pai, roubava, entre aspas, ao meu pai e fazia uma cruz e depois roubava os meus vizinhos todos, pequenitos, a fazer uma procissão, aí a toda a gente. E isto mesmo, ir a recuar a esse longínquo tempo de meninice que sempre esteve ligado muito pela religiosidade popular, de que a minha mãe era fantástica a esse nível, não é? Portanto, a minha mãe, enquanto esperava que o meu pai chegasse do trabalho lá pela meia-noite, deitava-me ao lado dela e ia-me ensinando o catecismo, a decorar o catecismo. Eu ainda não sabia ler nem escrever, mas já sabia o catecismo, Pio X, de cor. E, portanto, estas coisas das nossas mães, que nós celebramos recentemente, marcam-nos muito para a vida inteira. Depois, mais tarde, lembro-me aqui do meu falecido parco, em Ribeirão. Já eu era catequista, tinha os meus 16, 17 anos, e eu vi o meu parco a comentar com um sacerdote lá da terra, dizendo que, opa, eu me engano muito, mas nós temos ali um futuro seminarista. E eu a convidar os meninos para a catequese. Pronto, as coisas andavam assim. Depois, repare, só em 2013 é que aconteceram. Nem eu pensava que seria diácono permanente, não. Mas que estava lá o motivo, a raiz estava lá dentro. Estava no coração. E esse percurso também é acompanhado pela força da ação católica na sua vida? Sempre, sempre. Como é que surge a ação católica na sua vida? A ação católica surge aos 12 anos. Repare, eu neste momento tenho 68. Aos 12 anos entrei para a Ação Católica, para a pré-joque. Nós somos 7 irmãos. O meu pai era criado de servir. E vivíamos com algumas dificuldades lá em casa. E trabalhava na casa onde ele trabalhava, e ele tinha uma irmã que era empregada doméstica nessa casa, a tempo inteiro. Vivia nessa casa. O patrão do meu pai era um senhor que era solteiro e que vivia com mais 2 irmãs que entretanto faleceram. E ele pediu, tinha eu 9 anos, pediu ao meu pai para que eu fosse para lá viver, para a casa dele, para que não se sentisse tão sozinho. E eu fui. A minha tia pertencia à Liga Agrária Católica, à LAC.
porque lá em Ribeirão era assim, os homens fazem parte da LOC, os jovens da JOC, e as raparigas da JAC ou da LAC. Era assim naquela altura, pronto. Ainda no tempo do padre Henrique Faria, que já faleceu. E ela um dia disse-me, olha, há ali umas reuniões muito boas para ti, chama-se pré-JOC e tu vais gostar daquilo. E eu fui, gostei, fiquei. E pronto, e fui fazendo esta caminhada, pré-JOC, JOC Júnior, depois JOC, da qual fui tesoureiro do grupo. Aos 18 anos foram lá buscar-me para eu assumir o aciprestado de Famalicão e vir para a equipa diocesana da JOC. Estávamos no ano 1972, está a ver. A nível diocesano, em 74, elegem-me presidente diocesano, época do 25 de Abril. Eu sabia que tinha que deixar o meu emprego para me dedicar a tempo inteiro à evangelização dos jovens trabalhadores. A JOC é isso, Juventude Operária Católica. Fiz-lo, estávamos ainda antes do 25 de Abril, em janeiro de 1974, deixei o meu emprego contra a vontade dos meus pais, eles não percebiam muito bem o que era isso, mais tarde aceitaram, mas foi difícil essa fase, deu-se o 25 de Abril, e vivi os acontecimentos do 25 de Abril como viveram todos os jovens trabalhadores da altura. E ainda mais porque era dirigente livre, dirigente permanente, para além de ser o presidente diocesano dos rapazes. E é neste período que acontece a fusão dos dois movimentos, a Juventude Operária Católica Feminina e a Juventude Operária Católica Masculina, acontece em 75. Depois não me deixaram acabar o mandato, mandam-me para o serviço militar, em setembro de 75. Em novembro desse ano, em Tancos, assisto ao 25 de novembro, com os paraquedistas a ocupar a base aérea. Foi interessante aquilo, não dá aqui para contar essa história, mas foi muito interessante. Entretanto, também na mesma altura conheci a Teresa, como militante e dirigente da JOC feminina. Conhecemos-nos, decidimos namorar e constituímos família em 1977. Deste relacionamento nosso, fizemos o casamento aqui em Braga, um casamento naquela altura, 1977, às 3 horas da tarde, não era normal. E fizemos-lo às 3 horas da tarde, presidido pelo nosso assistente diocesano da altura, o falecido Padre António Silva, porque vieram pessoas de todo o país e não tinham tempo para chegar a Braga às 10h30 ou às 11 ou ao meio-dia. Tinha que ser mesmo à tarde. E foi, e correu muitíssimo bem. E foi um casamento de partilha. Entre todos, não foi um casamento como é hoje. Eu não caso porque vou gastar muito dinheiro. Eu costumo dizer aos jovens, não é aí que está o problema. Se o problema é esse, nós resolvemos o problema. E isso, esta forma vale muitas vezes para dialogar com os jovens e motivá-los a receber o sacramento, porque o sacramento é sempre uma mais-valia. E eu estou a chegar ao sacramento para chegar outra vez ao início do diaconado. O que me custou mais a decidir sim ou não, demorou 1 ano. E entre o convite e a resposta. E sabe porquê é que demorou 1 ano? Porque eu primeiro tive que encaixar e tive que falar muito com a Teresa o que é isto de obedecer ao bispo. Na cerimónia da ordenação, há uma parte em que diz: prometes-me obediência a mim e aos meus sucessores. Mas um diácono permanente, e eu poderia dizer aqui, que é o único, como é que é de utilizar a palavra? O único cristão que pode ter os sacramentos todos. Sim, porque o diácono permanente recebe o sacramento da ordem, faz parte do clero. Exatamente. Ora, os celibatários não têm o sacramento do matrimónio. Os diáconos permanentes casados têm o sacramento do matrimónio. E isto quer dizer que têm os sacramentos todos. E então foi uma conversa muito longa entre mim e a Teresa e tive que clarificar isto muito bem com o arcebispo, que é isto de obedecer. Porque eu também devo obediência à minha esposa, à minha mulher. Quando casamos, em 77, prometemos
amarmos-nos e respeitarmos-nos um ao outro. Embora na doença tenha sido muito, muito, muito difícil. Mas é aqui que nós somos postos à prova. Ora, assumindo uma responsabilidade com o sacramento da ordem, e que é o primeiro grau do sacramento da ordem, também de obediência ao arcebispo, só quando percebi que esta obediência é feita em diálogo permanente e nunca um vai impor ao outro aquilo que se tem que fazer, bom, então vamos a isso. A partir daí disse, olha, faça de mim o que quiser, estou para servir a Igreja. Vamos voltar à juventude e a essa dinâmica da JOC. O que era isso de viver nesse contexto, antes e depois do 25 de Abril, mas o Zé Maria jovem, o que é que presidia as suas opções nesse tempo e na liderança da JOC? Uma vontade enorme de liberdade, Eu lembro-me do meu pai, um dia, ir à Trofa. Eu vivia em Ribeirão, ir à Trofa, atravessou a ponte a pé, e convidar-me para eu ir com ele. Eu era pequenito, porque tinha para aí 6, 7 anos, não teria mais. E o general Humberto Delgado vinha à Trofa fazer uma campanha de eleição. Não sei se foi no ano que aconteceram aqueles problemas todos ou não. E aquilo juntou lá gente na Trofa, que foi incrível. Mas eu dizia para o meu pai, eu não vejo nada. Então o meu pai pega em mim, põe-me ao carrachucho dele, dizia ali agora, já vês? E você veja ali um homem com um boné. Era precisamente o general Humberto Delgado. Aquilo marcou-me de tal forma como é que o meu pai, que não sabia ler nem escrever, apenas sabia assinar o seu nome, também se importava por conquistar a liberdade. E aquilo marcou-me muito. E a JOC foi um meio que eu encontrei como jovem trabalhador da altura para lutar, sobretudo, contra a guerra colonial. Nunca estivemos de acordo com a guerra colonial, nós, jovens trabalhadores. E tínhamos um grupo em Paris, de jovens trabalhadores da JOC portuguesa, em colaboração com a JOC francesa, que de vez em quando levavam um de nós para lá. E eu iria nesse ano, em maio. Estava decidido que eu iria em maio, com outra pessoa de Creixumil, para Paris. Não foi necessário ir, porque o 25 de Abril aconteceu. Mas esta ânsia de liberdade foi fantástica. E depois, no período que se seguiu, eu passei de moto à ponte 25 de Abril com a Maria Augusta, que ainda hoje é viva. Ela é que conduzia, era a presidente da JOC, na altura, enfermeira. Foi a primeira bastonária da Ordem dos Enfermeiros, cá em Portugal. Se ela me estiver a ouvir ou a ver, Maria Augusta, um abraço grande para ti. Mas fui descobrir a moto dela no outro dia em casa do Zé Manel, na Covilhã, que também utilizávamos aquela moto. Aquela moto foi comprada em conjunto, em solidariedade, para ir aos grupos de jovens trabalhadores anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e a dizer que Jesus Cristo tem algo a ver com esta revolução que está a decorrer. Não havia internet, havia uma moto naquela altura. É verdade. Ia passar no ponto 25 de Abril com aquele balanço todo, eu agarradinho a ela, porque eu era mais novo do que ela, muito mais novo, mas isto dava-nos segurança. Os mais velhos davam segurança aos mais novos. E foi essa segurança que eu senti nos mais velhos, que depois, mais tarde, tive que ser eu a dar segurança a outros que vieram a seguir. E por meu intermédio vieram muitas pessoas para a Juventude Operária Católica, que hoje são dirigentes da LOC, alguns ou algumas. E como funciona hoje a LOC? Como é que é a sua presença na LOC nos dias de hoje? Naturalmente, algumas diferenças em relação a esse tempo da juventude. Claro que sim, mas a LOC para mim continua a ser uma vocação de tornar presente a Igreja de Jesus Cristo no mundo do trabalho, de ajudar as pessoas a perceber que Jesus Cristo também está no barulho das máquinas. Aquelas máquinas que emitem barulhos, às vezes ensurdecedores, que as pessoas têm que pôr aos escutadores nos ouvidos para não estragar os ouvidos, mas também podemos interpretar este barulho como um cântico de louvor de todos os trabalhadores para Deus, que os recebe com amor e carinho, com as suas angústias, com as suas tristezas, com os seus golpes que às vezes acontecem, os acidentes de trabalho, e também com os mortos que muitas vezes são esmagados por essas próprias máquinas.
A JOC e a LOC são dois movimentos que não levam, procuram mostrar, porque ele já lá está. Jesus já está no mundo do trabalho. O que às vezes parece que há um lençol na frente e os militantes, quer da JOC, quer da LOC, ajudam a tirar esse lençol, como nós descobrimos a cruz na Sexta-feira Santa, do Cristo que está ali, que se dá, mas nesta máquina, naquela, onde em cada uma está um rosto de Cristo. E isto é fantástico para os jovens, para as pessoas adultas. Não há maior alegria do que esta, do que anunciar Jesus Cristo no mundo do trabalho. Esse é o mundo que precisa de mais atenção também dos nossos senhores bispos. E nestes dias eu conversava com um padre amigo e dizia-me ele assim: olha, estou a fazer um levantamento sobre as posições que os senhores bispos tomam em relação aos empresários e em relação aos trabalhadores. E sabes que do levantamento que já fiz, com os empresários é quase sempre. Com os trabalhadores aparece umas 3 ou 4 vezes só. Porquê é que acha que isso acontece? Porque os trabalhadores não têm poder económico e, infelizmente, o poder económico ainda domina a nossa Igreja. Por incrível que pareça, a nossa Igreja vive de esmolas, é verdade. Mas caramba, mas também não deveria ser tão descarado. Como é que a Igreja então pode estar mais próxima dos trabalhadores? Nós estamos numa sacristia, muitas vezes, se entrar lá o empresário X na sacristia, o senhor padre vai logo cumprimentá-lo e se estiver lá um trabalhador para falar com ele, nem que seja para pedir para celebrar uma missa, olha, espera. Isto acontece e agora que sou diácono, ou os senhores padres que me desculpem, mas agora que sou diácono vejo as coisas ainda com um ver mais apurado. E isto acontece. Como é que podemos dar a volta a isto? Nós podemos dar a volta a isto e até para todos. Eu um bocadinho disse que os empresários também precisam ser salvos, não é? E não é comprando a Igreja que se salvam. Agora, podem ser generosos, sim senhor, podem ajudar a construir uma igreja, porque não? Mas também podem ser justos. Eu pago o salário mínimo, eu pago o salário de lei. Mas o que é isso, pagar o salário de lei? E será que a lei é justa? Também podemos ter, e temos casos aqui na nossa Arquidiocese de Braga, com empresários fantásticos que aumentaram os salários. Têm salários mínimos de 800 euros e mais. Salários mínimos das suas empresas. Porque acham que o salário mínimo, da forma que está atualmente, não dá para viver. E isto é bom. Não vou dizer que é mau. Agora, dar constantemente mais atenção a uns do que a outros, não. Porque somos todos filhos de Deus. E todos precisamos da salvação. Carambas! Esse é um dos grandes desafios da LOC nos dias de hoje. É um dos grandes desafios da LOC. Mostrar a mais-valia do trabalho, do trabalhador, sim, da dignidade que o trabalhador também merece. Aliás, a dignidade para nós é cara, é muito cara. Nós celebramos todos os anos, no dia 7 de outubro, o Dia Internacional da Dignidade no Trabalho. Foi um dia que foi proclamado pela OIT. A LOC também faz parte da OIT, como membro observador através do MMTC, quer dizer, Movimento Mundial dos Trabalhadores Cristãos, do qual nós somos fundadores. E foi a OIT que proclamou o dia 7 de outubro como o Dia Internacional do Trabalho Digno. E esta dignidade do trabalho, quem a começou a celebrar cá em Portugal, em primeiro lugar, foi a LOC. E que está a ter uma adesão e uma aderência enorme. É por isso que nos nossos planos de ação a questão da dignidade anda sempre junto. Ainda agora, na recente semana temática que a LOC da Arquidiocese realizou, lá estava dignificar o trabalho, cuidar da casa comum. Porquê? Porque o trabalho está dentro da casa comum. E se a casa comum não estiver bem organizada, o trabalho também não está e a dignidade também não. E há um esforço enorme de ajudarmos as pessoas a partir dos pequenos gestos a transformar este mundo. Não podemos esperar que venham outros transformar o mundo. Temos que ser nós a darmos-nos de alma e coração a esta causa. Vemos que toda a sua experiência de vida, de facto, passa por aqui. E é algo que está no seu coração, na sua vida, na forma como vive e como fala destes assuntos. O que lhe parece que nós podemos assumir com clareza na nossa sociedade
para essa dignificação do trabalho? Nós temos muito a fazer. Às vezes as pessoas dizem, isso não é nada comigo, isso é com o governo, isso é com os sindicatos. Os sindicatos, era o que eu ia dizer, isso é com os partidos. Ou é com os políticos, não é? E eu, enquanto trabalhei a tempo inteiro, eu fui sempre sindicalizado, sempre. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de botões, era o sindicato dos botoeiros. Depois passei para a metalurgia, era o sindicato dos metalúrgicos. Depois passei para a área social, era o sindicato da função pública e serviços sociais. Até ao último dia em que trabalhei. Sempre estive sindicalizado e continuo a defender que se os patrões, neste caso os nossos amigos empresários, desculpem, têm direito de ter as suas associações que os representam junto do governo, também os trabalhadores têm o direito de ter as suas associações, que se chamam sindicatos, para os representar junto do governo. Bem. E nós no movimento temos gente que está, a maioria dos nossos militantes são pessoas sindicalizadas, pessoas que estão filiadas na CGTP e pessoas que estão filiadas na UGT. E damos-nos bem, porque o nosso método, o método ver, julgar e agir, é o ponto de união entre todas as pessoas. É o tripé que nos segura perante o Evangelho. O tripé do ver, do julgar e do agir. Como é que fazemos? Como é que se fazem isso? O que é que significa o ver, o julgar e o agir, assim muito rapidamente? Muito rapidamente. Na dinâmica do o ver significa que sociedade é que nós temos à nossa frente. Neste caso, o mundo do trabalho, como é que está? O que é que faz? Quais são as alegrias? Quais são as tristezas? Quais são as angústias? Quais são as injustiças? Quais são os valores? Quais são os contravalores que se vive? Casos concretos, em cima da mesa. O que é que provoca isto? Que consequências, quais são as causas disto? Que consequências é que isto pode provocar na vida das pessoas? Que valores? E depois, e nestes valores, como é que Deus nos fala? Estamos já a nos julgar. Como é que Deus nos fala a partir destas realidades? Qual é o grito de Deus que tem que ser emitido por nós nestas mesmas realidades? Ou qual é a sabedoria de Deus presente aqui nestas realidades? E então há aqui um discernimento grande de aprofundamento da fé dos nossos militantes, dos nossos trabalhadores. Afinal, Jesus está aqui e eu não sabia, eu não sentia. Ouvimos estas expressões constantemente. E depois o agir tem que começar por mim, tem que começar por eu mudar o meu coração para um coração de amor, um coração acolhedor. Tenho que mudar os meus comportamentos. Tenho que me dedicar mais aos outros. E então há aqui um trabalho que nós fazemos, que é o chamado campo de ação. Definir o campo de ação. Ora bem, o Manel, a Maria, a Rosa, o José, o Jerónimo, eles andam por aqui. Se calhar é a altura de ir ter com eles, se calhar é a altura de lhes fazer um convite, tal e qual como eu fui convidado para diácono. E quando fazemos uma atividade mais alargada, aberta aos trabalhadores, é a altura de os convidar. Outra forma é incentivar os trabalhadores a participar nas suas organizações de classe, nos sindicatos, mesmo nas outras associações cívicas que há, sociais. Outra forma é escrever, publicar as suas opiniões, ajudar a construir o jornal que foi fundado pelo padre Abel Barzinho, outro padre aqui da nossa diocese, que foi primeiro assistente nacional da LOC, do qual é um orgulho, sem ter conhecido, que na altura chamava-se o Trabalhador, depois foi suspenso pela Polícia Política, pela PIDE, e que mais tarde o Voz do Trabalho deu-lhe seguimento e que nós hoje fazemos. Eu sou um colaborador do Voz do Trabalho assíduo, em todas as edições eu tenho a responsabilidade da página dos flashes, mas que as pessoas gostam de ler, porque os textos que estão escritos têm uma linguagem que as pessoas entendem. O divulgar o Voz do Trabalho, o vendê-lo à porta das igrejas ou à porta das empresas é outra forma de fazer a ação. Outra ação concreta, o agir concreto, é também, aqui nem todos fazem, porque não é fácil, é contatar os próprios empresários para fazer encontros dentro das suas empresas com trabalhadores ou com jovens trabalhadores, para que eles percebam que a Igreja também passa por aí.
Se calhar para um ou outro é mais fácil dar uma esmola ou dar um donativo para a igreja do que abrir as portas para que se possa realizar lá uma reunião. Tive recentemente uma conversa com o nosso atual arcebispo sobre isto e ele disse-me, eu penso que ele não se vai zangar de eu estar a dizer isto, mas ele disse-me, pronto, quando eu programar as visitas pastorais às empresas, eu vou falar convosco e vou levar alguém da Liga Operária Católica para ajudar a criar grupos nas empresas. Dom José, vamos a isso. Eu estou à espera e acredito em si. Bem, muito obrigado, Diácono José Maria. A terminarmos este nosso programa, convido a deixar-nos uma sugestão para quem nos acompanha. A sugestão que eu quero deixar para quem nos está a ouvir ou ver neste programa é que não tenham medo. Não tenham medo de assumir a fé em Jesus Cristo no mundo do trabalho, no mundo associativo, nos condomínios das casas. Não tenham medo. Não tenham medo. Sejam presença da Igreja nesse mundo. Esta era a mensagem que eu deixava. E lembrava, estamos em sínodo e não se esqueçam que o mundo do trabalho tem que passar por lá. Tem que passar pelo sínodo. Não se esqueçam, porque a maioria das pessoas que estão nos grupos sinodais são todas trabalhadoras e muitas vezes esquecem-se que são trabalhadoras. Muito obrigado, Diácono José Obrigado Maria. eu que agradeço esta oportunidade. E obrigado também a todos vós que nos acompanhais aqui na DMTV. Até à próxima semana, se Deus quiser.